Vamos tentar lembrar um pouquinho de tantas coisas que aconteceram. E a ICD nasceu, na verdade, foi, não vou dizer se foi algo forçado, mas foi algo que realmente não estava 100% nos nossos planos. Deus já vinha falado com a gente de que o nosso tempo, para quem não sabe, nós fazemos parte de um outro ministério e que o nosso tempo ali já estava findando. Mas a gente não sabia como e o que a gente iria fazer de fato. Não tinha uma estrutura pronta, não tinha um planejamento, não tinha um local, não tinha um nome, só tinha um desejo no nosso coração e uma palavra de Deus de que nós iríamos migrar para uma nova estação. A princípio, ardia muito no nosso coração a gente ter uma base missionária, né? Iniciar como uma base. E foi então que a gente deu o passo, né? Confiamos em Deus, acreditamos em Deus, mas demos o passo sem saber exatamente o que de fato nós iríamos fazer. Enquanto a isso, as pessoas começaram a chegar na nossa casa, bateram na porta de casa, dentro do contexto que eu falei, tentando buscar, encontrar ou permanecer no nosso pastoreio. Eu confesso, a Raquel sabe disso, que eu nunca estive na linha de frente em relação à igreja. Eu sempre estive ali por trás. Então, para mim, era tudo novo. Era um desafio imaginar que eu teria que abrir uma igreja, um ministério, que na realidade, Deus sabe disso, não estava nos nossos planos. Lembro que eu morava numa casa de 2 andares, eu descia as escadas todas de preto e o pessoal, pastora, a senhora tá bem? O pessoal meio que feliz, assim, achando que era algo novo, mas dentro de mim era como se eu estivesse no velório, porque pra mim foi muito difícil deixar o que eu estava vivendo, o que eu vivia. A princípio eu não queria pastorear a igreja, eu não queria liderar uma igreja ou abrir um ministério. E acho que é interessante a gente falar isso aqui, né, amor? Que a gente não abriu um ministério para ganhar dinheiro, a gente não abriu um ministério para ficar rico, para ficar famoso, ou porque o Marcelo queria ser um presidente, um líder, não. A gente simplesmente iniciou algo que estava no nosso coração, que sempre foi cuidar de vidas, enviar pessoas, incendiar o coração das pessoas por missões, pelo evangelho, mas acima de tudo, levar Jesus às pessoas da maneira como Deus havia nos falado, da experiência que a gente sempre tinha tido desde novinhos na igreja, né? Injetar essa chama missionária, injetar essa paixão por pessoas, ir a lugares aonde ninguém quer ir. Então, esse é o principal alicerce, o pilar da Despertar. Trazer uma chama ao coração das pessoas para amar Jesus e enviar essas pessoas para falar do amor dele. E hoje eu me alegro, 7 anos de vitória, 7 anos de luta, 7 anos de lágrima e 7 anos de sorriso. A igreja que começa orando é uma igreja poderosa, é uma igreja maravilhosa. E foi assim então que a gente deu o passo. A gente não tinha nem o nome da igreja, você não sabia o que fazer. E agora? Tem um povo ali, não temos nenhum nome. A gente passou, não lembro o dia da semana, mas a gente deitou no chão, literalmente. Pegamos o notebook, eu botei bem aqui, aí ficamos lá procurando nome de igreja. No Google. Aí, no Google, né? Aí apareceu cada nome. Então, passamos 3, 4 meses, não foi, Raquel? Sendo uma igreja sem nome. Até que um dia a gente ficou lá, Despertar. Aí, Ministério Internacional, lembra que eu falei? Ministério Apostólico? Foi. Aí, não, Raquel, não, fica muita coisa. Aí, igreja, vamos botar na igreja. Aí ficou Igreja Cristã Despertar. Lembro-me de uma revelação que eu tive. Quando eu estava orando, então eu vi uma árvore nascendo. Eu falei para o meu pastor Marcelo. Eu disse, uma obra vai se levantar. Algo vai levantar dentro de uma igreja. E com pouco tempo, Marcelo chegou para mim, o pastor Marcelo chegou para mim e disse, vamos fundar um ministério. E eu me alegrei na presença do Senhor. E o nome desse ministério será Despertar. Como igreja começamos a nos mover em várias áreas. E isso tem trazido muito fruto. Muita gente nova, muitas pessoas. Algumas pessoas permaneceram um tempo com a gente, foram embora. Outros vieram, né? Vieram para somar para esse novo tempo que a gente está vivendo. E assim, eu acho que as pessoas que passaram pela Despertar, alguns passaram, né? Outros permaneceram. Mas eu acredito que todos que passaram, eles tiveram a mesma visão do que é a identidade da igreja. A Despertar para nós sempre foi como
uma flecha na mão do guerreiro, né? Nós sempre fomos a flecha e ali aquela casa foi a aljava que nos guardou e que nos lançou. Se nós estamos vivendo algo interessante, se nós estamos vivendo algo destravador, algo desbravador na nossa vida hoje, veio das palavras que a gente recebeu nos primeiros cultos ali na Despertar. E a gente ainda carrega isso até hoje, né? Independente da gente não estar mais lá dentro, né? Como o William falou, mas mesmo aqui fora eles têm um cuidado conosco especial, a gente se sente ainda acolhido por eles, né? Uma aliança que ficou e vai ficar por longos anos ainda, eu acredito. E sabe o que mais me motiva, né? A poder estar aqui hoje falando para você, gravando esse vídeo sobre a Despertar, porque a palavra que Deus deu para essa casa, para a Igreja Cristã Despertar, é uma palavra genuína, é uma palavra verdadeira. Todas as fases que essa igreja enfrentou, se tivesse na mão ou no coração de um outro pastor e que ele tivesse apenas querendo tomar a gordura das ovelhas e não fosse uma palavra direcionada por Deus, não fosse algo divino, essa igreja não teria suportado tudo que suportou até aqui. Oi, galerinha Despertar. Eu sinto muito saudade de vocês. Tchau. Uma vez o Kaique olhou pra mim não, a gente estava no telefone, ele disse pra mim assim: Raquel, a sua igreja, a Despertar, ele tinha tido um sonho com a Despertar, e ele disse: Raquel, nada nasce grande. O que nasce grande é monstro. Então vocês estão passando pelo processo natural do crescimento. Então hoje, com 7 anos, nós não temos uma estrutura que aos olhos das pessoas possam ser: nossa, essa igreja tem uma estrutura, é próspera, mas eu vejo uma estrutura espiritual muito consolidada nos membros da Despertar. Falar desses 2 pastores não é difícil. Difícil é falar de quem não tem amor pelas suas ovelhas. Quando eu cheguei naquela igreja, eu me senti muito bem recebido, muito bem recepcionado, e hoje eu estou participando, estou congregando com muita alegria. Hoje nós somos uma igreja que é estruturada espiritualmente, temos uma membresia que não é muita gente, mas que é um povo forte e que está preparado para o que vier. E nós, desses 7 anos, eu posso dizer que nós sobrevivemos exclusivamente da fé. Esse foi o fator principal que nos fez chegar até aqui. Esse tempo que nós estamos servindo ao Senhor, Ele traz ao nosso coração a alegria de ver a nossa casa restaurada. Porque a nossa casa não é diferente da sua. Ela chegou despedaçada e foi restaurada pelo Senhor. E hoje ver a nossa família, os nossos filhos, as nossas vidas servindo ao Senhor diante da igreja, e ver famílias que chegou ali também sendo restauradas, filhos servindo em várias áreas da igreja, sendo batizados, sendo restaurados, alianças que eram quebradas sendo restauradas, é de muita alegria ao nosso coração. Então nós queremos dizer que você está no lugar certo, é onde o Senhor vai restaurar a sua família, a sua casa, assim como Ele fez com a nossa. É isso mesmo, vidas estão sendo transformadas, famílias estão sendo reconstruídas, e o poder de Deus no nosso meio tem feito com que alianças sejam restauradas. A gente, sem a Despertar, sem vocês, né, sem os irmãos, sem a liderança, sem a igreja, sem a irmã aqui, eu vou falar o nome dela, vou falar a Tiana, por exemplo. A Tiana, por exemplo, as pessoas elas procuram expressar o amor que elas têm pela gente. E tem gente que vem te dar uma oferta, já pessoas chegaram, deram uma oferta. Mas a Tiana me marcou, todos são importantes. Eu creio que ninguém fica com ciúme, mas a Tiana me marcou porque é uma pessoa muito simples, ela não aparece em canto nenhuma voluntária, mas ela passava minhas roupas, as camisas, as minhas blusas. Ela cuidava das roupas do Marcelo. Ela cuidava das minhas roupas.
da roupa do pastor, das camisas, de tudo. E quando eu fazia isso, eu era abençoada. Eles eu não entendi porquê, mas eu senti no meu coração de ajudá-los dessa maneira. E no que eles precisarem de mim, eu estou aqui para abençoar eles, porque eles são muito especiais. E eu tenho muito orgulho de ser pastoreada por um casal que ama a obra do Senhor, que faz tudo às claras, com sinceridade. E é isso. E eu me sinto honrada, privilegiada por Deus ter colocado eles na minha vida, nas nossas vidas, porque eles fazem parte da nossa família. A equipe que está com a gente desde o começo, sempre apoiando, tanto nos momentos difíceis, nos vales que a gente viveu, como casal, como igreja. Eu sempre digo, eu tenho gratidão a toda a igreja. É sem palavras de falar, porque eles são mais do que uns pastores para mim, porque no momento que eu mais precisei, na fase que eu passei assim por um momento muito depressivo na minha vida, a pastora Raquel estava ali junto comigo, chorou comigo. Se hoje eu sou essa mulher, eu expresso primeiramente a minha gratidão a Deus e a eles, porque eles foram mais do que uns pastores para mim, eles foram uns amigos, aquele amigo de Provérbios 17, eles são mais do que isso na minha vida, na minha vida pessoal, no meu crescimento espiritual, no meu crescimento hoje. Se eu sou essa mulher que eu sou hoje, eu devo a eles. E eu quero dizer a você, pastor Raquel e pastor Marcelo, que estamos juntos sim, que eu tenho essa legalidade de colocar a mão no seu ombro e dizer que estou com você até Jesus voltar, porque eu creio que juntos nós somos mais fortes. Amém? Ô Júnior, eu não chorei, porque eu não estou com vontade. Eu não estou com vontade de chorar hoje. Eu acho que a Despertar não é uma igreja normal. Deixa! Porque eu vejo que algumas pessoas geraram realmente uma família. A gente é uma família, entendeu? No início da igreja, tiveram pessoas que vieram com críticas, dizendo que essa igreja é familiar, que essa igreja é familiar. Mas nós tomamos posse da palavra família e realmente ela é uma igreja familiar. Desde o início, eu e minha família, a Tiana é a família, a André, o Ademir é a família, o pastor Marcelo é a família. Então, realmente, nós somos uma família que vem pessoas, sai pessoas, voltam pessoas, mas que o amor de Deus permanece, o amor de Deus predomina e nós estamos aqui de braços abertos para receber, para ajudar e para doar a quem precisa. Então, assim, tem algumas pessoas que Deus colocou como coluna na nossa vida. E as pessoas estavam ali, a gente não tinha nada para oferecer para elas. Eu não tinha um emprego para dar, eu não tinha nada para oferecer. Elas estavam ali, estão ali, simplesmente porque acreditam naquilo que nós carregamos, naquilo que Deus nos entregou. Então, assim, eu sou muito feliz por isso, porque nós temos a Igreja Despertar, não é uma igreja de contato, de network, não, é uma igreja de amor. É uma igreja de pessoas que estão ali porque amam, independente de que eu possa dar algo para elas ou não, de que eu possa oferecer algo para elas ou não. Elas simplesmente amam e querem fazer parte desse tempo, dessa visão. Nessa caminhada de 7 anos, eu posso me recordar de vários momentos onde eu fui realmente abraçada, acolhida, em meio às lágrimas, não só na igreja, mas as portas da casa da Raquel e do pastor Marcelo se abriram para me abraçar, me aconselhar. Os momentos de alegria também, diversas maquiagens para diversas ocasiões, né, Raquel, que a gente fez junto. Vários risos, várias gargalhadas, e tudo isso está na minha memória e faz parte da minha vida na Despertar. E é um prazer imenso fazer parte dessa história. E uma coisa que eu sempre tenho pedido a Deus, eu digo, Senhor, que mesmo que a gente não cresça ao tamanho que acredito que até vocês que são líderes também, que estão somando com a gente, tem o sonho de ver a igreja grande, crescendo, se multiplicando. Mas uma coisa que eu sempre pedi a Deus, e Senhor, mesmo que a gente não seja uma igreja gigantesca em números, mas que a Tua presença sempre esteja ali.
E aunque, mesmo que a pessoa ela venha uma vez, talvez ela nunca mais vai pisar na igreja, na Despertar. Mas que ela vá embora e diga assim: ali eu tive um encontro com Deus. Ali eu senti a presença de Deus. Porque eu sei que aquilo ali, aquela marca que ela vai levar para a vida dela, ela nunca mais vai esquecer. Se lançar em missões, se lançar na vontade de Deus com 2 filhos pequenos é um grande desafio. Porque eu como mãe, né, nós como pais, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Qual pai que quer dar algo ruim para o seu filho? Qual pai que quer dizer um não para o seu filho? A gente sabe que dizer não faz parte. E de todas as pessoas, a minha família, meus pais, a família do Marcela, a igreja, mas tem 2 seres, 2 pessoinhas que fizeram parte e que estão com a gente até hoje, que é o Davi e a Sara. Se lançar em missões com eles 2 foi um grande desafio. E as dores que nós passamos, as alegrias, mas muitas dores, eles viveram com a gente. Os meus pais, desde que a igreja foi criada, aconteceram vários problemas, como eu disse. E todos esses problemas nunca afetou no nosso sistema familiar, vamos dizer assim. Eles sempre estavam dando atenção a gente, mesmo com as coisas da igreja. Eles nunca deixaram faltar comida na nossa mesa, nem que eles fizessem um esforço maior do que podiam. Sempre a gente estava com comida na mesa. E esses 7 anos de igreja aconteceram muitas coisas. E eles nunca deixaram de nos amar, nunca desistiram da igreja e da gente. E nos próximos 7 anos da igreja, eu tenho a dizer que meus pais serão mais fortes, que tenham mais esperança, que nossa igreja vai crescer muito mais do que está hoje. Uma coisa que eu gosto muito dos meus pais é que eles são muito batalhadores e quando eles querem alguma coisa eles se esforçam e fazem. Me sinto muito grata por ter meu pai, minha mãe, meu irmão, porque eles me ajudaram nessa jornada difícil. E hoje eles são uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. Gente, seria praticamente impossível, sabe? A gente colocar aqui nesse vídeo tudo que a gente viveu durante esses 7 anos. Todas as provisões, as bênçãos, os dias ruins, os dias felizes, as pessoas que passaram na nossa vida. Seria impossível falar. Mas eu queria deixar isso claro, que quando você se lança para obedecer à voz de Deus, pode ter certeza, Ele vai cuidar de você, Ele vai te surpreender. Você pode até passar por dias ruins. Você pode até passar por dias de você querer desistir. Mas se Ele te mandou, Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar, Ele vai enviar recurso, porque o Deus que dá a visão, Ele já está lá no futuro com o recurso preparado. E só gratidão ao Senhor mesmo por esses anos que Ele nos permitiu viver essa aventura com Ele. E eu quero continuar vivendo, porque eu sei que tem muita coisa boa aí para chegar. E são inúmeras, né? Nesses 7 anos, não são 7 dias. São inúmeras coisas que nós vivemos junto com vocês, com todos vocês. E talvez hoje você não está congregando diretamente com a gente, está em outra igreja, glória a Deus, e que bom por isso. Você faz parte da nossa história e nós também fazemos parte da tua história. E em resumo, queremos agradecer a cada um de vocês, dizendo que se nós chegamos até aqui, é porque Deus nos uniu, Deus nos conectou, e que tudo o que a Despertar está vivendo e ainda vai viver, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês também fazem parte disso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Assim nasceu a família cristã Despertar, um povo simples, mas apaixonado por Deus. Não imaginávamos como seria, o que nos aguardaria. A cada aniversário, novos desafios nos acompanhavam. Uma igreja carregada do amor de Deus, marcada pelo Espírito e amiga de Cristo. Estamos em construção, vivendo o processo do agora, sem esquecer a promessa do amanhã. Quantas pessoas passaram por nós, nos marcaram com um sorriso, um abraço, um serviço que para muitos desvalorizado. Mas Ele nos ensinou a enxergar o outro como Ele vê, a amar como Ele ama, a honrar como Ele honra. Somos a resposta do coração de um pai
apaixonado pelos seus filhos. Somos o abraço apertado de um verdadeiro amigo. Cada vida que se conecta conosco é uma história que está sendo formada. Hoje completamos 7 anos de história, 7 anos de vitória, 7 anos de promessas cumpridas, 7 anos de obediência, 7 anos de provisão, 7 anos em que aguardamos com expectativa a volta do nosso amado. Obrigado, Jesus. Obrigado a você por fazer parte dessa história. Parabéns. ICD 7 anos. Continuamos fazendo história. ICD 7 anos. Continuamos Vamos fazendo história. Continuamos fazendo história. Continuamos fazendo história. Continuamos fazendo história.